Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 5, conhecendo o valor da oração. E o tópico de número 5, vitórias através da oração. Então nós temos 3 subtópicos que respondem, que falam sobre as vitórias que teremos ou que temos através da oração, ou seja, nas tentações nós temos vitória através da oração, nas enfermidades nós temos vitória através da oração e nas dificuldades nós temos vitória através da oração. Nós temos ou nós podemos ter ou não ter, mas devemos orar para que a vontade do Senhor seja feita. Nas tentações, Mateus capítulo 4, eu vou ler aqui o versículo 1 que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo diabo. Depois disso ele teve vitória. Por quê? Porque Jesus era um homem, era uma pessoa de oração. João capítulo 7, versículo 53, o último versículo do capítulo 7 diz assim: E cada um foi para sua casa. Mas aí no capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, enquanto todo mundo vai para a sua casa, vai para o seu conforto, dormir, descansar, Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar. E nesse caso aqui também foi uma grande vitória da parte do Senhor, porque fala de uma mulher adúltera, pega em ato de adultério e se trouxeram até Jesus, mas Jesus teve resposta para eles. Por quê? Porque passou a noite em comunhão com o Pai. E também Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando de Jesus, tá bom? Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então tudo que Jesus fez foi para dar exemplo, então ele passava bastante períodos em oração, nós também devemos seguir o exemplo dele, passar períodos em oração. Jesus em tudo foi tentado, nós também somos tentados? Sim, mas Jesus teve vitória porque levou uma vida de oração. Nós também podemos ter vitória, podemos ser vitoriosos se fizermos da mesma forma que Jesus fez. Amém, meus queridos? O tópico, ainda tem mais um versículo aqui, Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis. Outra tradução vai dizer assim: para que não caiais em tentação. Então é por isso que nós temos que levar uma vida de oração, para ter vitória nas tentações, que é o nosso primeiro subtópico. E o segundo subtópico, nas enfermidades. Atos capítulo de número 3, versículo 6 diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa aqui é uma passagem de um paralítico que era colocado na porta do templo e ele pedia esmola. Quando chegou Pedro e João, ele já não recebeu mais a esmola que ele queria receber. Ele recebeu a vitória por completo sobre a sua enfermidade através da oração de Pedro, que diz que não tinha dinheiro, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? Poder de Deus na vida dele, através da oração recebida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Também aqui, Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, Jesus falando, tá? No nome dele. Falarão novas línguas, versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso são para os nossos dias de hoje também, não é só naquele tempo, não foi só para os apóstolos, serve para nós, para os nossos dias de hoje também, tá bom? Atos capítulo 1, versículo 14 diz assim: E este ouviu Paulo falar, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, um outro paralítico, enquanto Paulo pregava, Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Tá vendo? Então não é a fé para a salvação, mas uma fé para ser curado. Então a fé misturada com a oração. O versículo 10 diz assim: Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, através da oração de Paulo, mais a fé do enfermo, houve a cura, houve a vitória por completo sobre esta enfermidade. Ainda outros mais, mas eu não vou aumentar muito aqui. Vamos para o terceiro subtópico, nas dificuldades. Atos capítulo 27, versículo 34.
Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, Paulo falando aqui, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Uma tempestade muito grande sobreveio sobre o barco, eles já tinham perdido a esperança de vida, mas Paulo já tinha recebido a visão de um anjo que tinha falado para ele que os bens materiais, um navio iria se perder, porém as 276 almas ou pessoas que estavam naquele lugar seriam salvos. Então Paulo fala essa frase aqui, como alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum fio de cabelo da vossa cabeça há de cair, tá certo? Então a vitória na dificuldade através da oração, porque Paulo era um homem de oração. Mateus capítulo 17, versículo 21 também diz assim, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha só, então os discípulos estavam passando por uma dificuldade, eles não conseguiram expulsar um demônio, mas aí Jesus vem com essa frase assim, ó, esta casta de demônios não sai senão pelo jejum e pela oração. Então eles precisavam jejuar e eles precisavam orar, coisas que até o momento eles não haviam feito. Eles não levavam uma vida de oração, eles não levavam uma vida de jejum, tá certo? Mas posterior a isso, vocês podem ver que principalmente no livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar o quão diferente foi a vida deles após ter passado o período com Jesus e após ter cumprido tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha proposto para eles. Aí você pode me perguntar também, porque a curiosidade é muito grande nesse respeito. Os lenços de Paulo curava, a sombra de Pedro curava? Vamos ver na Bíblia rapidinho aqui, para a gente poder concluir. Atos capítulo 19, versículo 12, diz assim, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Está falando de Paulo, tá bom? Então lenços e aventais de Paulo que se levavam para as pessoas recebiam a cura e também os demônios saíam na hora, tá certo? E que mais? Atos capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. Espera aí, Valdecir, mas aí não está falando que a sombra de Pedro curava. Então vamos ler o 16. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, tá certo? Então, se eram todos curados, aqueles que se colocavam à beira do caminho, quando Pedro passava e sua sombra os cobria, também eram curados da mesma forma que os demais, porque está dizendo que todos eram curados, tá certo? Deus abençoe a todos. As questões a respeito dessa lição por completa estão na descrição do vídeo, e Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.